Bem, nós estamos falando de parâmetro farmacocinético, mas quais são os principais parâmetros farmacocinéticos e o que é que significa parâmetro farmacocinético? Então, nós temos 4 principais parâmetros que equivalem a medir cada fase da farmacocinética. A biodisponibilidade, que mede a absorção, a meia-vida plasmática, que mede a biotransformação, o volume de distribuição, que vai medir a distribuição do fármaco, e o clearance, que vai medir a eliminação do fármaco. Mas o que é parâmetro? Parâmetro, ele é um dado. Cada um desses parâmetros farmacocinéticos, eles vão dar informações que serão necessárias para analisar ou valorizar uma situação. Biodisponibilidade, a absorção, meia-vida, a biotransformação, volume de distribuição, a distribuição, e o clearance vai analisar a eliminação. Então aqui nós podemos ver o processo de biodisponibilidade completo de um fármaco que foi administrado por via oral. Podemos olhar aqui para a figura, no início da figura. Então, o fármaco foi administrado por via oral, parte da droga não foi dissolvida, consequentemente, essa parte não dissolvida não poderá também ser absorvida. Então, inicialmente, o fármaco precisa sofrer uma dissolução e também uma desintegração, para só então se juntar aos fluidos do trato gastrointestinal. Ao se dissolver aos fluidos do trato gastrointestinal, parte da droga vai ser perdida por degradação no estômago e a outra parte vai para o intestino. Então vai depender da velocidade de esvaziamento gástrico. Ao chegar no intestino, ela vai se dissolver aos fluidos intestinais. Entretanto, ao se dissolver aos fluidos intestinais, nós também teremos algumas perdas. Parte da droga vai ser perdida por degradação intestinal, ou por ligação a alimentos, ou por ligação a outras substâncias, e também parte da droga não vai ser absorvida. Então nós temos no intestino apenas uma fração da droga, ela de fato vai ser absorvida. Mas ao ser absorvida, se ela foi administrada por via oral, ela vai cair na corrente portal, na circulação hepática. E ao chegar no fígado, nós temos também perdas. Parte da droga vai ser perdida pela excreção biliar, uma outra parte vai ser perdida pela biotransformação e uma parte também vai ser perdida por ligação aos tecidos. Então, ao passar pelo fígado, nós temos também uma perda da fração da droga. Então, nós temos aqui várias perdas. Perda por não dissolução, perda por degradação no estômago, perda por degradação no intestino e perda por degradação no fígado. Então, nós temos, depois de todo esse processo, apenas uma fração da droga chegou de fato à circulação geral. E essa droga que chegou à circulação geral é o que nós chamamos de droga biodisponível. Então, um dos primeiros conceitos de biodisponibilidade é a porção da droga que atinge a circulação geral em forma inalterada após a sua administração. Então, nós chamamos de biodisponibilidade toda droga que passou por todas essas perdas e conseguiu chegar até a circulação geral, ou seja, essa fração que conseguiu chegar à circulação geral. Mas chegar à circulação geral não significa que vai exercer efeito farmacológico. Para exercer efeito farmacológico, a droga tem que atingir o local de ação. E aí ela vai ter outras perdas, como nós podemos ver aqui na sequência. Então a droga vai ser distribuída por todo o corpo, ela vai se ligar em tecidos que não seriam o local de ação da droga, ela também vai ser perdida por biotransformação e excreção em outros tecidos que não o hepático, e ela vai se ligar também a outros tecidos que não o tecido na qual ela vai exercer sua ação. Então, apenas uma fração dessa droga que chegou à circulação geral é que, de fato, vai atingir o local de ação. E aí nós temos um segundo conceito de biodisponibilidade, que é a porção da droga que atinge a circulação geral, que chega ao local de ação e liberam-se em locais pré-absortivos do corpo após a sua administração. Então, de fato, biodisponibilidade a gente pode ter um conceito mais macro, que é toda porção, toda fração da droga que chega à circulação geral, e um conceito mais micro, que é a fração da droga que chega ao local de ação depois
que nós consideramos todas as perdas. E qual a importância de se sabermos a biodisponibilidade? A biodisponibilidade é um parâmetro decisivo para fármacos usados na prevenção e no tratamento de quadros graves, principalmente para alguns fármacos que têm as seguintes características. Tem uma curva dose-resposta quase vertical, ou seja, após a sua administração nós temos fármacos que têm índices terapêuticos desfavoráveis, ou seja, a distância entre a concentração efetiva e a concentração tóxica ela é muito pequena, então pequenas variações podem levar o fármaco de um nível efetivo para um nível tóxico, e também fármacos que tenham fraca solubilidade em água, ou seja, aqueles fármacos que vão ter dificuldade de serem absorvidos pelos fluidos orgânicos, pelos fluidos fisiológicos. Então, todos os fármacos que têm essas características e que também são utilizados para tratar e para prevenir quadros graves, eles têm a biodisponibilidade como um parâmetro extremamente importante. E quais são esses fármacos? Nós temos aqui os exemplos: os corticosteroides, os antiepiléticos, os glicosídeos, os hipoglicemiantes, os anticoagulantes cumarínicos e também alguns antimicrobianos. Todos esses fármacos apresentam uma ou mais dessas características que eu mostrei agora. Aqui nós podemos ver um gráfico extremamente importante, um gráfico extremamente interessante. Nós temos um gráfico que eu chamei de formulação A e um gráfico que eu chamei de formulação B. Formulação A e formulação B apresentam o mesmo princípio ativo, também apresentam a mesma dose de administração e também são administrados pela mesma via. Por que essas duas formulações apresentam comportamentos tão diferentes? E isso muitas vezes é produzido, isso muitas vezes é provocado pela tecnologia farmacêutica de cada uma dessas duas formulações. Então vamos analisar essas duas formulações para entender qual o comportamento delas. Então a formulação A é uma formulação que foi administrada no mesmo momento da formulação B. Só que o que é que nós podemos ver? Inicialmente, a formulação A atinge a concentração efetiva muito mais rápido. Em meia hora, ela atingiu a concentração efetiva. Entretanto, a formulação A, como nós podemos ver, ela também ultrapassa a concentração tóxica. E ela ultrapassa a concentração tóxica ali por volta de 1 hora. Então, o paciente recebeu a formulação A, com meia hora ele começa a sentir os efeitos farmacológicos, mas com 1 hora ele começa a sentir os efeitos tóxicos. E ela permanece acima da concentração tóxica de 1 hora até aproximadamente 3 horas. Então, nessas 2 horas, o paciente apresenta efeitos de toxicidade. A partir das 3 horas de administração, a concentração desse fármaco da formulação A ele cai abaixo da concentração tóxica, mas permanece dentro da concentração efetiva, dentro da faixa terapêutica, e os efeitos farmacológicos eles perduram até mais ou menos 6 horas, onde a concentração cai abaixo da concentração efetiva e ele vai ser completamente eliminado em aproximadamente 20 horas. Então, que informações nós podemos tirar da formulação A? É que ele apresenta um início de ação rápido, que ele apresenta por pelo menos 2 horas efeitos tóxicos e que seus efeitos terapêuticos perduram por até 6 horas, sendo eliminado completamente em 20 horas. E a formulação B? Bem, a formulação B foi administrada no mesmo momento da formulação A. Só que o que nós podemos ver é que a concentração efetiva só é atingida depois de 2 horas. Então, ele demora muito mais para, de fato, produzir efeitos farmacológicos. Entretanto, a formulação B não atinge a concentração tóxica, ou seja, ele não apresenta efeitos de toxicidade. E durante todo o seu tempo, ele apresenta apenas efeitos terapêuticos. E qual é esse tempo? Das 2 horas, que é onde começa, até aproximadamente as 10 horas, que é quando termina, quando a concentração desse fármaco está abaixo da concentração efetiva. Ou seja, durante essas 6 horas existe efeito terapêutico.
que é um efeito maior do que a formulação A, que vai de meia hora até aproximadamente 6 horas. E a formulação B também é completamente eliminada em aproximadamente 20 horas. Quando nós olhamos a área sob a curva, o que é que significa a área sob a curva? Significa a dose plasmática desse fármaco desde a sua administração até ser completamente eliminado. Quando olhamos a área sob a curva da formulação A e da formulação B, vejam aqui que eles apresentam praticamente a mesma área sob a curva. Formulação A, 34,4, formulação B, 34,2. Significa dizer que essas duas formulações apresentam, durante toda a sua permanência no plasma sanguíneo, concentrações semelhantes, dosagens plasmáticas semelhantes. Entretanto, o que vai mudar aqui é o momento e os níveis dessas dosagens. A formulação A apresenta praticamente toda a sua dosagem no início da sua ação, depois ele é mais rapidamente eliminado. Já a formulação B demora um pouco mais a ter seu efeito farmacológico, demora um pouco mais a cair na corrente sanguínea, mas ele dura mais tempo na corrente sanguínea, ele é mais lentamente eliminado. Então veja a importância de se entender a biodisponibilidade. Esse fármaco da formulação A é um daqueles fármacos que apresentam uma curva dose-resposta quase que vertical. Então rapidamente ele apresenta efeitos farmacológicos, mas podem atingir também níveis tóxicos. Então a formulação A muito provavelmente poderia ser administrado com um intervalo de dose ou com uma dosagem um pouco menor do que a formulação B. E quais fatores podem influenciar nessa biodisponibilidade? Então nós dividimos aí em 4 critérios. Primeiro critério da característica da droga, então a inativação antes da absorção gastrointestinal vai influenciar na biodisponibilidade. Como nós vimos, a absorção incompleta também, o fármaco precisa ser absorvido, principalmente se ele for administrado por via oral, ele precisa ser absorvido para se tornar biodisponível. Também biotransformação na parede intestinal e no fígado também vão influenciar na biodisponibilidade. Com relação à forma farmacêutica, o estado físico da droga também vai influenciar. Se ele é no estado líquido, soluções, suspensões, a absorção, a biodisponibilidade é maior. Já se é na forma sólida, comprimidos, cápsulas, a biodisponibilidade normalmente é menor. Além disso, com relação à forma farmacêutica, temos que considerar também recipientes ou veículos das drogas. Então, alguns fármacos apresentam alguns recipientes que vão facilitar ou que vão dificultar a liberação da forma farmacêutica e, consequentemente, vai influenciar na biodisponibilidade. Também interação com outras substâncias no trato gastrointestinal. Nós já tivemos aula sobre isso. Interação com alimentos, interação com outros fármacos vão influenciar na quantidade de fármaco que chega na circulação geral. E por último, também influenciada, a biodisponibilidade também influenciada pelas características do paciente. Paciente que apresenta pH gastrointestinal alterado, motilidade gastrointestinal, perfusão de órgãos, alteração da flora, alteração da estrutura anatômica, estado de má absorção, função hepática, fenótipo genético são fatores do paciente que em algum grau também vão influenciar na biodisponibilidade. Aqui nós podemos ver um exemplo muito claro dos fatores que influenciam na biodisponibilidade. Um dos fatores é a via de administração. Nosso gráfico esquerdo, nós temos a ampicilina, administrada em lactentes de 0 a 7 dias, depois de doses intramusculares, é o círculo aberto, ou depois de suspensão de 10 mg por quilo do antibiótico. Então, podemos observar claramente que na administração intramuscular, a concentração atingida ela é maior, ou seja, a biodisponibilidade ela é maior, então a via de administração influenciou drasticamente na concentração do fármaco. Além do pico, nós podemos ver também que a área sob a curva também é diferente. Na administração oral, a área sob a curva, ou seja, a concentração total do fármaco chegou até a circulação sanguínea, ela é menor. Isso acontece pelas perdas que nós vimos no decorrer do percurso do trato gastrointestinal pelo fármaco. Do nosso lado direito, nós podemos ver um outro gráfico apresentando também a via de administração e também a interação com alimentos como fatores importantes para a biodisponibilidade. Então, nós podemos ver nesse gráfico, esse gráfico ele mostra a dose de lincomicina, de 500 mg de lincomicina,
administrado por via oral e administrado também por via endovenosa em várias condições. Na condição oral 1, a dose ela foi administrada 4 horas antes do café da manhã. Na condição oral 2, a dose foi administrada 1 hora antes do café da manhã. E na condição oral 3, a dose ela foi administrada imediatamente após o café da manhã. Então, nós podemos observar, inicialmente, a via de administração intravenosa ela foi administrada diretamente na corrente sanguínea. Então, não há como considerar biodisponibilidade nesse caso. Mas, quando consideramos a via oral, onde nós já sabemos que temos perdas, essas perdas são maiores quanto mais próximo é essa administração do horário da refeição. Então, quando ela foi administrada 4 horas antes da refeição, antes do café da manhã, nós tivemos o maior pico de concentração desse fármaco. Já quando nós reduzimos para 1 hora antes da refeição, nós temos aqui um pico menor, ou seja, houve de certa forma uma interação com o alimento. E quando esse fármaco ele foi administrado logo depois do café da manhã, nós tivemos concentrações baixíssimas, mostrando que a interação com o alimento da lincomicina influenciou demasiadamente na sua biodisponibilidade. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.